várias partes, e a gente vai com o que está aqui. Mas eu queria fazer algo bem científico hoje. Então eu vou começar descrevendo o que é fé, mais ou menos, descrevendo o que é ciência, mais ou menos, depois a gente parte para outra parte da frase, depois dos 2 pontos, tá bem? E aí, para começar a falar sobre fé, eu acho que a gente precisa concordar todo mundo aqui que o que a gente está falando quando a gente fala de fé nesse espaço é fé cristã. E aí, o que é ser cristão? Alguém sabe? Seguidor de Jesus Cristo. Seguidor de Jesus Cristo. Discípulo de Jesus. Sim. E aí, o que é ser discípulo de Jesus? O que aprende dele, pratica, para praticar o que aprende dele. Eu queria, para a gente responder essa pergunta, pegar João 13, do 34 a 35. Em que Jesus diz: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então, ser discípulo de Jesus é ser alguém que ama. E que ama como Jesus amou. Que é um amor incondicional, sacrificial, que dá sua vida pelos outros. Então, isso é ser cristão. E aí, é essa definição que eu queria que a gente caminhasse para ter fé. Ter fé, pra gente, é algo que define a nossa identidade, porque nos define como pessoas que amam, e que amam do jeito que Jesus nos ensina. É aprender como Jesus a amar dessa forma. E aí, pra mim, eu não consigo falar de fé sem falar de céu e sem falar de ABC2. Porque quando eu cheguei na céu, eu cheguei na ABC2 também. A experiência dessas duas coisas está muito entrelaçada na minha vida. E conhecer a céu foi algo que eu não sabia que eu precisava, mas que Deus mostrou que eu precisava, porque é aqui que eu aprendo todos os dias a amar enquanto igreja e a ser igreja. E na ABC2 é a mesma coisa. Eu não sabia que eu precisava de um espaço para falar sobre fé e ciência e para conectar essas duas áreas da minha vida, mas a ABC2 se mostrou como esse lugar. E é também na ABC2 que eu aprendo a ser igreja e a amar tanto as pessoas que estão aqui, que são vocês, quanto as pessoas que estão nos outros espaços em que eu ocupo. Então eu queria partir dessa ideia, de que nós aqui somos pessoas que pelo menos tentam amar como Jesus amou, e é isso que faz com que a gente tenha fé, que a gente seja cristão, e é o que nos define. E que pra mim não tem como falar de céu sem falar de ABC2, não tem como falar de fé hoje sem falar de ABC2. ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Então a gente faz esse esforço de conectar essas duas esferas. Mas aí tem a outra parte, que é a ciência. E acho que a primeira coisa que a gente precisa conversar é que entrar na universidade não é necessariamente fazer ciência. Eu entrei na universidade primeiro pensando em me formar como professora. Eu me formei como professora, sou professora não, mas me formei, tenho lá, sou licenciada. Mas no meio desse caminho eu encontrei a ciência, eu encontrei o fazer pesquisa. E aí a gente teve uma conversa muito legal numa terça-feira que a gente teve aqui, que foi eu e a Ana Luísa que conduzimos, e que a gente conversou sobre o que é fazer ciência. E todo mundo tinha uma definição muitíssimo diferente do que era fazer ciência. Eu sei que para Bia e para Pamela é estar no laboratório. Grande parte do tempo. Para mim é muito ler, é muito falar com pessoas, é fazer algum tipo de registro disso. Pro Pedro, né? É isso aí, talvez ele explique para vocês depois. Mas são coisas muito diferentes, só que tudo isso tem em comum o fato de que é ciência. Tem um método para fazer tudo isso, tem algo que define o que é ser cientista. Que não é simplesmente estar na universidade. Então, quando a gente fala de fazer missão no campus, fazer missão no campus é uma coisa muito ampla. E tentar unir fé e ciência é uma dessas esferas, é um desses lugares dessa missão. Então, o que a gente tem até agora, que fé e ciência, são coisas totalmente diferentes, mas que estão olhando para a mesma realidade. Quando a gente fala de fé, a gente fala de ciência, a gente está olhando para o mesmo mundo, para a mesma realidade. E aí que tem a questão. Precisamos escolher. Bom, para falar um pouquinho sobre isso, eu queria contar uma história. Eu já estava contando até agora, né? Hoje eu estou sendo historiadora, portanto fofoqueira, como o Wesley bem deixou claro na segunda terça-feira. Então eu vou contar uma história. Há
até essa semana, eu sempre respondia para as pessoas quando elas me perguntavam se eu tinha um conflito entre ser cientista social e ser cristã, dizendo que eu nunca tive esse problema. Porque toda a minha experiência no IFISH, onde eu fiz a minha graduação, foi uma experiência muito tranquila, assim. As pessoas não eram intolerantes comigo, ninguém dizia que eu não poderia fazer ciência por ser cristã. Acho que a preocupação que tinham comigo dentro da igreja era uma preocupação muito mais de comportamento, com como eu estava me portando, ou como o comportamento da universidade estava afetando a minha caminhada com Deus. Então, eu sempre disse que eu não tive muito essa preocupação. Até chegar nessa quarta-feira, em que eu estava numa palestra, em que uma das pesquisadoras que estava falando era uma socióloga da religião, e ela falou uma coisa que me deu muito incômodo muito profundo. A gente não vai falar sobre o que ela falou, mas ela disse que o monoteísmo é essencialmente violento. E aí eu fiz um movimento que eu sempre fiz, durante toda a minha graduação, quando alguma coisa me incomodava. Eu olhava para dentro, aí eu tentava analisar sobre os olhos do que eu sabia de teologia, analisava sobre os olhos do que eu sabia de ciências sociais e resolvia comigo mesma, e seguia a minha vida. E aí eu fiz esse movimento naquele dia. Eu olhei para dentro, eu analisei aquela afirmativa e eu me resolvi. A gente pode até conversar sobre isso em outro momento, mas eu não vou falar disso aqui. Só que aí eu olhei mais profundamente no meu incômodo. E aí eu percebi de onde ele estava vindo. Que ela só disse aquela frase do jeito que ela disse, sem uma preocupação com como aquilo ia atingir as pessoas, ou sem um cuidado mesmo para explicar o que ela estava querendo dizer, porque ela supôs que naquele espaço, que tinha 30, 40 pessoas, não tinha uma só pessoa que fosse cristã. Mas eu estava lá. E aí aquilo me bateu de alguma forma muito profunda. E aí eu revi toda a minha experiência da graduação, toda a minha experiência fazendo ciência. E eu percebi que, na verdade, aquilo sempre foi uma constante. Que, na verdade, eu só fazia esse movimento de olhar para dentro, de resolver e seguir a vida. Mas eu acho que esse é o machucado e a ferida que muitas das pessoas que conhecem a ABC2 e estão aqui hoje têm com essa relação, com essa necessidade de escolher entre faz ciência que é imposta. De que parece que quando você está num ambiente científico, as pessoas pressupõem que você não pode ser cristão para estar ali. E da mesma forma, quando você está numa igreja, as pessoas supõem que você não pode ser um cientista. Porque não faz sentido. Então, é como se a sua existência ali não tivesse sido reconhecida. E eu acho que esse é o grande ponto de todas as feridas, de todas as marcas que a gente carrega enquanto cientistas que são cristãos. Então, hoje eu me coloco aqui nesse lugar de pessoa que também foi machucada, foi ferida, só percebi isso essa semana, uma coisa que fala com a Margarete, vai dar tudo certo. Mas eu parto desse lugar. E aí, agora vai ser a parte bem científica do negócio. Eu vou dizer que eu tenho uma hipótese de que a resposta para a pergunta de que se nós precisamos escolher entre fé e ciência é não. Essa é a minha hipótese. De que a gente não precisa escolher. Para provar essa hipótese, eu vou colocar uma outra pergunta e tentar responder ela. Que é, por que é bom colocar fé e ciência em diálogo? Tudo bem? Essa foi só a introdução. Agora a gente vai... Agora eu vou pegar. Agora eu tava fofocando. Agora a gente vai falar de verdade. Eu vou beber uma água. Eu encontrei 6 motivos pelos quais a gente deveria, ou que eu acho que a gente deveria colocar a ciência em diálogo. O primeiro deles é justamente o que eu estava contando até agora. A gente tem que colocar essas duas esferas em diálogo porque existem cristãos que fazem ciência. Ponto 1. E isso é muito bom. Quando a gente teve aquela conversa na terça-feira, a gente terminou com uma alegria muito grande de saber que tem pessoas aqui que fazem coisas muito incríveis, muito maravilhosas mesmo, assim, de contato com a ciência, de contato com a obra criada e preocupadas com coisas muito importantes, que a gente jamais teria imaginado. Então isso é muito bom. E isso é muito bom também, porque significa que tem pessoas cristãs que estão levando o evangelho nesses ambientes, onde é produzida a ciência, onde é feita a ciência. E por meio do fazer científico, são pessoas que estão glorificando a Deus e contribuindo para a vida da igreja, de alguma forma. Eu acho que a gente precisa aprender mais sobre como isso tem sido feito e como isso tem sido desenvolvido.
E aí, eu não vou ser herege, eu vou pegar a Bíblia, tá tudo certo. Eu queria abrir com vocês, ler com vocês, Marcos 16:15. Alguém pode ler? E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Vão ao mundo todo, inclusive em congresso científico, inclusive em grupo de pesquisa, inclusive em laboratório, em todos os lugares. E preguem o Evangelho a todas as pessoas, inclusive seu colega de grupo de pesquisa, inclusive seu colega de laboratório, todo mundo. Então, esse é o chamado de Jesus pra gente, esse é o mandamento de Jesus pra gente, de ir em todos os espaços, inclusive os espaços científicos, e falar de Jesus. E aí eu queria ler um outro texto que está em 1 Coríntios 10:31. Se alguém achar, pode abrir, não estou demorando. Achei. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, inclusive ciência, façam para a glória de Deus. E aí isso aponta para o meu segundo motivo, que é, não somos pessoas integrais. A Amanda que vai, amanhã é feriado, mas na terça-feira, a Amanda que vai terça-feira chegar no seu núcleo de estudos e trabalhar fazendo ciência, é a mesma Amanda que está aqui agora. Eu não vou abandonar minha fé quando eu entrar no Unicamp. Da mesma forma que a Pamela não abandona a fé quando ela pisa no laboratório. Nós somos seres integrais. E eu vou dizer que eu acho, né, depois você pode corrigir se eu estiver falando errado, mas se o que nos define enquanto pessoas, enquanto cristãos, o que nos define enquanto fé, somos pessoas que amam, isso significa que todas as áreas da nossa vida precisam girar em torno disso. Então, tanto a área de estar aqui enquanto igreja, quanto a área de estar na universidade mesmo fazendo uma graduação, mas também fazendo pesquisa, ou todas as outras áreas das nossas vidas, né, sei lá, fazer balé, tudo isso precisa girar em torno daquilo que nos define, de fato. O que nos define é sermos pessoas que amam. E aí é nesse sentido que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Porque se tudo que a gente faz com amor no lugar certo, então a gente está fazendo para a glória de Deus. E aí isso é todas as áreas da nossa vida. Quer a gente coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa. É para a glória de Deus. Bom, aí a gente vai para o nosso terceiro motivo, que é o terceiro motivo que a gente gosta muito de falar na BC2, que é que existe algo muito frutífero na relação entre fé e ciência ao longo da história. Isso porque, quando a gente pensa em cientistas clássicos, a gente pensa no Newton ou no Galileu, e esses caras eram profundamente cristãos. Eles tinham uma fé muito cristalizada. E eles fizeram ciência, se moveram em direção à ciência e investigação da natureza, justamente por um amor muito profundo por Deus e por um desejo de conhecer a Deus por meio da obra criada. E aí eu queria ler o Salmo 19, do 1 ao 4. Alguém pode, por favor? Eu beber uma água, né? Do 1 ao 4? Uhum. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles os tornam conhecidos. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou para toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Obrigada. Então é nesse desejo de entender que a obra criada, que a criação, que aquilo que Deus fez, fala de Deus, que fez com que as pessoas se movessem em direção à ciência. E é isso que, na verdade, é as bases da ciência moderna. Falando de forma bem resumida, tá bom? Depois vocês vão na BC2 e a gente fala. E aí o que eu queria defender é que essa relação ela ainda pode ser frutífera hoje. Porque enquanto cristãos a gente tem uma visão própria da realidade, uma visão própria da obra de criação de Deus mesmo. E isso faz com que a gente faça perguntas muito diferentes, muito específicas e muito movidas por interesses que partem do amor, né? Que partem de sermos discípulos de Jesus.
eu fiquei pensando, depois daquela experiência quarta-feira, de que se fosse uma pessoa cristã fazendo aquela pesquisa, fazendo aquela fala, seria algo muito diferente, porque a preocupação estaria em outro lugar, porque a pergunta seria outra, porque a compreensão do que aquela pesquisadora, no caso, fazia entrevistas com pessoas cristãs, a preocupação com aquela pessoa e a forma que a pergunta se dirigia, a interpretação daquilo que estava sendo falado ia ser completamente diferente, porque ela estava partindo de um lugar diferente. Isso é muito frutífero, na verdade. É assim que a gente faz ciência, fazendo perguntas diferentes para a realidade. Então, os cristãos têm uma visão muito específica, muito preciosa sobre a realidade, individualmente, mas também enquanto, vou dizer grupo, mas as pessoas aqui têm olhares muito particulares sobre a realidade. E a gente pode contribuir com a nossa ciência dessa forma também. Isso também porque a gente não é movido a fazer ciência apenas por fazer ciência, por entender a ciência como um bem em si mesmo, ou por uma ambição de ser conhecido. A gente é movido a fazer ciência justamente porque a gente quer conhecer mais a Deus, porque a gente quer glorificar o nome de Deus por meio disso. E aí isso eu divido em duas formas principais em que isso acontece. Primeiro, por um maravilhamento diante da obra criada por Deus, mas também, e isso é muito caro para mim porque eu acho que é onde eu me encaixo, por uma indignação com os efeitos do pecado no mundo, com os efeitos do pecado na relação entre o homem e a criação, os efeitos do pecado na relação entre as pessoas. Isso move a gente a fazer certo tipo de pergunta que outras pessoas não fariam. E aí eu quero ler um texto que eu gosto muito. Está em Daniel 2, do 20 ao 23. Primeiro assim, eu vou pedir licença para fazer uma piada, que eu acho que na verdade a ABC2 surgiu de Daniel, ele que fundou, e é a Associação Babilônica de Cristãos na Ciência. Tá bom? O cara é muito bom, eu gosto muito dele. Danielzinho também. Muito fofinho. Daniel diz então: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a Ele pertencem a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Revela coisas profundas e misteriosas, e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus de meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Tu me mostraste o que te pedimos, revelaste o que o rei exigiu. Eu acho que o fundo da gente se, de fato, debruçar sobre a realidade, debruçar sobre o conhecimento. É para conseguir louvar a Deus por Ele ter revelado o conhecimento para nós, por Ele ter feito todas essas coisas, para a gente saber que é Deus que guia todo o curso de todos os acontecimentos do mundo. E é esse espírito de louvor e de gratidão que eu acho que a gente tem enquanto cristãos quando a gente está se debruçando sobre o saber. Aí o quarto motivo é que colocar a necessidade de escolha entre fé e ciência fere muito as pessoas, machuca muito. E no fim das contas, acaba empurrando as pessoas para onde elas já estão propensas a cair. Então, se a pessoa tem uma fé muito bem firmada, sempre foi da igreja, ou tem uma experiência avassaladora com Jesus, ela vai para a universidade e ela ouve o tempo todo que cristão é burro, que cristão não sabe fazer ciência, que cristão não deveria estar fazendo aquilo, porque não sabe seu objetivo, então ela vai simplesmente trancar o curso, ir embora e ficar no lugar onde de fato ela encontra sentido e significado, que de fato é aqui. É na igreja que a gente encontra sentido e significado, é em Jesus. Mas ela vai ser ferida de todo jeito. E eu acho que marcada também por um amor um pouco quebrado pela criação. Porque é legítimo que a gente ame a criação, não acima do Criador. Mas é legítimo que a gente ame a criação, que a gente ame a obra de Deus. E aí, se ela é ferida nesse sentido, então esse amor está fora do lugar. Por outro lado, se a pessoa encontrou sentido e significado na ciência, quando ela ouve dentro de uma igreja que ela não pode ser cientista porque isso é pecado, porque isso ofende a Deus, então ela vai simplesmente sair da igreja. Vai parar de seguir Jesus, vai entender que aquilo de fato é incompatível. E aí ela vai sair ferida com a igreja, machucada, marcada, e com o amor pelo Criador machucado, desvirtuado, fora do lugar. E bom, a gente pode achar que a gente não tem nada a ver com isso, porque aí se a pessoa que se vira, né? Eu estou bem resolvida com isso, não tem problema. Mas aí eu queria ler, agora a gente vai ler bastante 1 Coríntios, mas eu queria ler 1 Coríntios 12, do 25 ao 26.
1 Coríntios 12. Isso, 25 a 26. Para que não haja divisão no corpo, é isso? Para que não haja divisão no corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E, se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, e depois, operadores de milagres, depois, os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar, em variedade de línguas. Até aí? Até aí. Hoje fazer síntese. Eu queria focar no 26. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. A gente tem que se importar com o que acontece com nossos irmãos, né? Não tem como a gente simplesmente fechar os olhos para o que está acontecendo e seguir a vida. Se uma pessoa está ferida, a gente precisa ajudar. Principalmente porque a gente faz parte do mesmo corpo. E se tem uma parte que está ferida, então o corpo inteiro está mal. Se a gente está com uma unha encravada, já é, não dá para fazer nada. Tá todo mundo mal. Aí eu vou pro quinto motivo, que é muito importante, que é que quem faz ciência precisa de Jesus. Porque são pessoas que estão também, assim como a gente, imersas em pecados, que precisam muito de resgate, que precisam muito de reconciliação com Deus. E é por isso que a gente precisa olhar para o campo científico como um campo missionário também. Da mesma forma que enquanto céu a gente olha para a universidade como um campo missionário, essa parte específica da vivência universitária, que é a ciência, precisa ser olhada também como um campo de missão. E isso por um motivo muito especial. Primeiro, porque essas pessoas precisam de Jesus, mas também porque elas são profundamente amadas por Jesus. Assim como nós fomos profundamente amados por Jesus. Aí eu vou ler Romanos 8, 35 e o 39, 38 a 39. Já. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaça de morte? Eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor que Jesus sente por essas pessoas é esse amor, um amor que não existe, que não se acaba, um amor que não há nada que possa nos separar. E a gente precisa fazer o esforço de levar esse amor para essas pessoas também. Para isso, a gente precisa estar nesses lugares. Aí o último motivo é que Jesus nos chamou para viver na Terra como cidadãos de um reino. E isso significa que a gente está aqui, enquanto corpo, para glorificar Deus, para levar o Evangelho para as pessoas, para amar as pessoas, para amar do jeito que Jesus nos ensinou a amar. Se o campo científico, se a área da ciência é uma forma que a gente encontra de fazer isso, então glória a Deus por isso. Então é nesse lugar que a gente vai viver enquanto cidadãos do reino, é nesse lugar que a gente vai viver como corpo. E aí eu vou voltar para 1 Coríntios 12, ele é do 12 ao 20 agora. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam?
E se o corpo todo fosse orelha, como sentiria um cheiro de alma? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. Eu vou ler o 18 de novo. Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. Se Deus colocou uma parte do corpo para fazer ciência, então é porque Ele quis. Glória a Deus por isso, porque Ele nos colocou nesses lugares. E a gente pode ser só pontinha da unha do dedo do pé, mas a gente está lá, a gente faz parte do fogo. Bom, então, por esses motivos, vocês estão mais ou menos convencidos? Aí quem responder não. Aí eu quero encerrar, olha, eu fui rápida até, pensei que isso é longo. Eu quero encerrar fazendo só um aviso, lendo um trechinho de um livro aqui. O aviso é, se a gente quer de fato fazer esse esforço de unir fé e ciência, a gente precisa saber muito sobre fé. E a gente precisa saber muito sobre ciência. Não dá pra fazer essas coisas meia boca. Porque aí a gente pode cair em perigo ou de tentar misturar essas duas áreas, dar explicações científicas para a fé, ou de dar explicações da fé para a ciência. E isso não faz sentido, porque são esferas diferentes que vão olhar para a realidade a partir das suas próprias perspectivas. Mas a gente também não pode desconhecer elas ao ponto de achar que elas não têm nenhuma conexão. Então a gente precisa ser discípulo de Jesus bonitinho e fazer ciência bonitinho, fazer a boa ciência. Bom, e aí eu vou encerrar com um trechinho desse livro aqui, que na verdade é o trecho da apresentação que o Davi Bastos escreveu. O Davi Bastos vocês conhecem, né? Quem quer? Quem quer ler isso? Mostra o livro de novo. Aqui. É ciência e religião são compatíveis? Aí são diálogos do Alvin Plant, e o Dennett, que é um dos 4 cavaleiros do ateísmo. Ah, sério. Eu devo colocar assim: ainda que todo ser humano no universo fosse cristão firme e verdadeiro, ainda que não houvesse ceticismo, secularismo e tantas outras supostas ameaças à fé, ainda que vivêssemos em perfeita paz e harmonia, ainda assim, refletir e pensar sobre Deus seria algo legítimo e precioso, uma atividade com valor e legitimidade próprios. Então, mesmo que não houvesse motivo para fazer ciência, para viver essas duas áreas, ainda seria bom, porque a gente ainda estaria olhando para Deus, buscando a Deus através disso. Você pode repetir? Posso. Ainda que todo ser humano no universo fosse cristão firme e verdadeiro, ainda que não houvesse ceticismo, secularismo e tantas outras supostas ameaças à fé, ainda que vivêssemos em perfeita paz e harmonia, ainda assim, refletir e pensar sobre Deus seria algo legítimo e precioso, uma atividade com valor e legitimidade próprios. Amanda, você empresta um espaçozinho para eu falar com a Amanda? Amanda me deixa falar com a Amanda. Tá bom, deixa. Bom, tá vendo? Certo? Tudo bem? Acho que pode explicar. Legal. Bom, quando eu cheguei aqui, hoje de manhã, a Amanda me disse assim, você vai ser a pregadora hoje? Ela disse, olha que nível a céu desceu. Tá faltando gente, né? Você tá Tá chamando gente. eu, assim. Aí eu até brinquei assim, inclusive, olha que nível, né? Você, a Érica, olha que nível que nós descemos. Bom, é o seu batismo hoje, né? Não, já foi batizado com a Pamela. Ah, é verdade. A gente estava sentada. Não, mas sozinha é o seu batismo, né? A Pamela fez toda a fala sozinha. Que coisa boa. Deixa eu só fazer uma colocaçãozinha assim que eu acho que ilustra bem isso que você falou, que é muito bacana, né? O Prêmio Nobel da Ciência, ele se inaugurou em 1901, não foi? Acho que foi isso. Até hoje, são 700 cientistas contemplados com o Prêmio Nobel da Ciência.
quantos ateus foram contemplados? São capazes de pensar? Menos de 10%. Menos de 10%. Quantos cristãos? 65,7 ponto qualquer coisa. Quantos judeus? Dos 700, 152 são judeus. Os judeus são uma parte minúscula da população. Acho que 0,05, uma coisa assim. E eles têm mais de 20%, acho que 22% de cientistas. Então, os monoteístas são violentos. São os maiores contribuidores da vida, da ciência e da paz. E eu acho legal essa colocação que você fez. Tem um campo vasto de missão dentro da ciência, porque quase 10% são ateus e precisam de experimentar a glória do Criador. Acho que foi o Tom que publicou a semana passada, eu até achei que fosse o Anderson, e o Agil fez um comentário, e acho que é do Saião, né? É isso. E ele fala lá que, inclusive, a arqueologia é uma ciência muito nova e que nos últimos anos a arqueologia, que é uma ciência, tem mostrado que a Bíblia é um livro profundamente científico. Quer dizer, ele não é científico no sentido de que foi construído para fazer ciência, mas nele contém muita ciência. Inclusive ele falava a respeito daqueles que combatiam Cristo e a sua ressurreição, falando de coisas que não existiam, inclusive de que Pilatos não faz parte da história, né? E que agora, bem recentemente, nos últimos 50 anos, a identificação das descobertas arqueológicas de Pilatos e, recentemente, poucos dias atrás, a descoberta do seu anel. Então, é muito interessante isso tudo que você abordou, né? Isso deve nos convidar para não permitir que esta mensagem dos últimos 150 anos, querendo massacrar os cristãos como anticientíficos, né? Como burros, como irracionais, a gente não pode engolir esta pílula. A pílula amarga, mentirosa, e eu posso dizer diabólica porque ela é mentirosa, né? Então, e eu estou dizendo tudo isso porque esta é uma das identidades da célula. Você foi felicíssima em colocar isso. Essa é uma das identidades da célula. Nós somos convidados a tornar a nossa mente rica, criadora, inventiva, corajosa, para mergulharmos nos mais profundos mistérios da ciência, sem medo de perguntas. Sem medo de perguntas. Porque acima de todas as coisas está o Deus que é dono de tudo isso. E Ele concede aos seus filhos as respostas necessárias. Agil, você ia falar. Complementando, não há nenhum livro sagrado ou histórico de qualquer natureza que forneça tantas pistas para o desenvolvimento da ciência quanto a Bíblia. Entende? É incomparável, né? Dessa forma como se revelou do anel de Pilatos, das questões arqueológicas. O próprio desenvolvimento da linguística se deve praticamente aos tradutores de Bíblia. O mundo inteiro é uma ciência fantástica, com esse desdobramento para trabalhar com surdo, cego, com um monte de gente assim, né? De tecnologias. Essa busca pelos originais, pelos autóctones, pelas traduções, toda essa ciência impulsionou o curso de letras, de não sei o que, é algo fantástico. O foco bíblico, né? Então, nós precisamos conhecer um pouco mais dessas histórias para a gente se sentir mais seguro na universidade, etc. E tal,
Por exemplo, agora tem dia das mães, da família, né, a questão da mulher. Você pega, não tem o livro que mais descreve famílias em toda, compara qualquer livro antigo, atual, histórico ou sagrado, não há um livro que nomeia tantas pessoas quanto a Bíblia. São milhares de nomes, milhares de famílias e milhares de mulheres com nome, entende? É o livro que mais glorifica famílias e pessoas. Isso é interessante, né? No Corão não aparece nenhuma mulher, apenas Maria. Isso é outro dado importante da influência bíblica como matriz de cultura, matriz de ciência. Então nós precisamos realmente estudar mais e valorizar a nossa Bíblia, porque é isso que a Maria trouxe, né? Ela fecunda a ciência, fecunda o conhecimento. Isso é muito importante. Se me permite dizer mais uma coisinha, Amanda. Militância. Cara, não seja um militante cristão. Todas as militâncias são cegas, são burras. Desculpa a expressão. São cegas, são burras, porque elas são incapazes de ver o outro. O que o outro fala, o que o outro pergunta. E a fé cristã não nos convida a um exercício de militância. Ela nos convida a um exercício de vivência pacífica, harmoniosa, sem medo de perguntas, sem medo também de não saber responder as perguntas. Não tem problema nenhum, nós não sabemos tudo, ninguém sabe tudo, né? Mas é um convite para amarmos as pessoas, porque Deus é amor.